Bom dia, meus amigos. Estamos em mais uma semana com Conexões do Reino no ar. Minha oração hoje é que para o Senhor abençoe tudo aquilo que você fizer, que a bênção, a graça e a sabedoria do nosso bom Deus lhe acompanhe e você tenha um ótimo final de semana de paz e de avanço. E olha só, você que está nos acompanhando tanto pelo Daio quanto pelo YouTube, já compartilha com a galera, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que o Conexão do Reino traz para você. Vamos iniciar, como de costume, o nosso fim de semana lendo um salmo, que está lá no Salmo 24. Salmo 24. Olha só o que diz nesse salmo. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Talvez você esteja nesse momento de grande embate, mas o Senhor está do seu lado. Talvez um momento de grande, talvez, tristeza ou decepção, o Senhor está do seu lado. As situações podem se levantar, homens podem se levantar, mas diga isso em mais alta voz nessa manhã. O Senhor está do meu lado. E Ele é quem te protege, Ele é quem te guarda, é Ele que faz a coisa avançar. É dele que você depende, é dele que você deve depender todos os dias e confiar de todo o seu coração. Amém? E olha só, Setembro Amarelo, você sabe que é um tema que é levantado sobre suicídio e depressão. E estamos aqui com a psicóloga Edilene Neres, psicóloga terapeuta cognitivo comportamental. Então ela vai trazer esse bate-papo aqui com a gente. Um prazer, muito obrigado por estar conosco. Um prazer é meu, Rafa. Muito obrigado ao convite de todos, a Nova Difusora. Muito obrigada pelo convite. Como que surgiu para você entrar nessa profissão? Como que você teve esse desejo? Assim, desde de pequena, assim, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. A minha irmã mais velha até falava assim pra mim que, nossa, acho que essa é a profissão pra você. Mas, mais ou menos ali no ensino médio, eu já gostava da área e tudo mais. Eu tive uma professora que era psicóloga, só que ainda tinha ficado na dúvida se era isso mesmo. Aí eu decidi fazer um curso técnico de administração, que não tem nada a ver com humanas, né? E aí eu pensei, né, bom, vou tentar aqui para ver se é isso mesmo. E aí depois, no curso tinha uma psicóloga também, e aí eu acabei me identificando bastante, e aí realmente eu nunca tive uma outra opção, assim, uma segunda opção. E eu vejo muito assim como um propósito de Deus mesmo na minha vida, sabe? A profissão que Ele me deu, as estratégias que Ele foi dando no decorrer do tempo. Então, eu não me vejo assim fazendo outra coisa. Bom demais. A produção aqui nos mandou aqui, vou mostrar para você. Para só trocar a palavra por enquanto que está ao vivo no YouTube. Uhum. Então a gente vai ter que substituir, né? Então essas coisas ao vivo é assim, eu não sabia disso, mas ainda bem que a gente tem uma produção incrível, né? Uhum. Os dois Gu, né? Aqui, ó. Gu pai e Gu filho aqui estão, né? Nessa produção incrível aqui nos ajudando. Certo. E Di, como que a pessoa ela entra na depressão? Qual que é o caminho que a gente consegue perceber? Assim, os nossos na TCC, né, a gente fala que os nossos pensamentos vão acontecer. O que é TCC para quem está nos escutando? É a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem, para quem não sabe, nós psicólogos escolhemos algumas abordagens para trabalhar nas demandas, né? Então, a TCC é uma abordagem que o psicólogo escolhe trabalhar e é uma abordagem focada em estudos científicos. Então, tem estudos científicos para aquele protocolo de atendimento. Então, por exemplo, existem estudos randomizados. Então, eles acabam vendo pessoas que estão ali com algum tipo de transtorno psicológico, como depressão, entre outros, e fazem estudos científicos para conseguir o melhor de padrão ouro de tratamento para aquele tipo de transtorno. Então, a TCC, ela é muito focada nos pensamentos, no nosso modelo cognitivo, como é a forma que a gente pensa, que a gente age.
Então, a gente foca muito, né, realmente no nosso modelo cognitivo. E aí, a gente vai trabalhar os pensamentos e também de forma comportamental também, para melhorar aquilo que talvez esteja tendo dificuldade. Né? E a gente sabe que a depressão, ela pode provocar muitas questões. Então, desde uma pessoa ficar acamada, melancólica, sem conseguir, talvez, sair de casa, com ansiedade social, talvez. Então, a gente vai trabalhando ali de forma cognitiva, ali nos pensamentos daquela pessoa e de forma comportamental também. É possível a pessoa estar com esses anseios de depressão e estar fazendo a atividade dela normal? Como identificar? É possível, mas sempre dá indícios, né? E aí acaba... às vezes a gente tem alguns... o que a TCC explica, né? Que nós vamos ter... Todos nós temos pensamentos disfuncionais. O que seria um pensamento disfuncional? Por exemplo, acontece uma situação que vai gerar um pensamento, que vai me gerar uma emoção, que vai me gerar um comportamento. Então, por exemplo, o meu patrão... por exemplo, vou dar um exemplo assim mais básico. Eu estou no trabalho e eu sinto que o meu chefe não me deu bom dia, por exemplo. Uhum. Aí vai vir um pensamento, será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí vai vir uma emoção, tristeza, talvez uma chateação. E aí o comportamento ficar mais introspectivo. Então, o que a TCC fala? Que a gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa. Porque nós temos pensamentos disfuncionais, pensamentos que não são reais. Aí, a gente trabalha isso na pessoa. Então, identificar esses pensamentos, como inverter esses pensamentos, modificá-los, inclusive. Então, durante o dia, por exemplo, a gente pensa muitas coisas disfuncionais. Então, a TCC vai ensinar a gente a reconhecer esses pensamentos e a modificar eles para realmente deixar o dia com mais leveza, e realmente focado no que é real, no que está acontecendo de fato, e não do que a nossa cabeça ali está criando naquele momento. A nossa cabeça, ela cria uma realidade paralela, seria isso, mais ou menos? Tipo isso. Fantástico muito do Bob, porque assim, eu tenho vários, gente. Eu acho que se eu fosse um paciente aqui, você ia falar, nossa, você tá pirando. É tipo isso mesmo, e é recorrente, assim. Pelo menos uma vez no dia a gente vai ter um pensamento disfuncional. E na TCC e ali na terapia a gente vai trabalhando essas questões, como outras demandas que a pessoa pode trazer, né? Uma pessoa normal, ela tem esse tipo de pensamento fora da realidade? Sim, normal. Todos nós temos. Todos nós temos. Pelo menos uma vez no dia você vai ter um pensamento real, um pensamento disfuncional. E na terapia a gente aprende a trabalhar essas coisas, né? Na psicoterapia. Então, como que eu posso identificar isso? Né? O que eu posso fazer para talvez não deixar que o meu pensamento me leve para esse lugar de realidade, vamos dizer assim. Então, é muito interessante trabalhar esse modelo cognitivo, né? Para a gente realmente desenvolver isso, né? Essa autonomia mesmo, não deixar os nossos pensamentos conduzirem o restante das coisas. Tá, essa coisa de pensamento, de mentalizar, pensamento positivo, como que a psicologia... É meio coach, né? Como que a psicologia lidar com esse advance aí dos últimos anos dessa exposição de você tem que pensar, você tem que mentalizar. Assim, né? É fácil falar, né? Chegar aqui pra você falar, Rafa, mentaliza coisas positivas e coisas boas e tudo mais. Então, assim, de fato a gente precisa trabalhar com o que os estudos dizem, né? Com o que os estudos científicos dizem. Então, assim, é muito fácil eu chegar pra uma pessoa que tá sofrendo, talvez, que tá com uma tristeza mais profunda, ou talvez com uma ansiedade, né, ali mais fora do comum, vamos dizer assim, e falar para pensar coisas boas. Então, a gente precisa trabalhar com o que é real, com o que é de forma realista mesmo, e respeitando o limite daquela pessoa. Então, assim, não dá pra gente chegar numa pessoa e falar, pensa coisas positivas. Então, a gente vai trabalhar no dia a dia, o vida na vida mesmo, tá? Edil, estou sentindo X dificuldade. Tá, dentro da sua dificuldade, o que é possível para você nesse momento, né? Porque às vezes o que é fácil para você não é fácil para mim, vice-versa, né? Então, acho que na psicoterapia a gente vai aprendendo o que de fato de mais difícil para aquela pessoa, e aí a gente também respeitando também os limites dela, né? Sem essa coisa grande, né? Positividade, né? Good vibes e tudo mais. Por que isso vem de
tanto essa positividade? A psicologia tem algo assim que possa explicar de as pessoas acreditar tanto nessa energia, que ela vai lá, grita e tal? Eu acho que é muito do que a pessoa... eu acho que é mais uma opinião da Edi, assim, sabe? Às vezes eles falam que as pessoas querem ouvir, né? Então, quando fala o que você quer ouvir, meio que vem uma coisa, né? Mas ninguém fala o pós, né? Por exemplo, eu compro um curso, sei lá, de um coach e tudo mais. Mas a psicologia vai trabalhar o dia a dia dessa pessoa. Então, a dificuldade dela, quais são as dificuldades, na realidade ali. E nesses cursos, eu acho que vai ser algo mais geral, assim, né? Do que a pessoa pode lidar naquele momento. Então, eu acho que pode ser que as pessoas, né, elas precisam tomar cuidado com isso. Que às vezes a pessoa faz um curso, sei lá, de 3 meses e já tá ali, né? Sou coach, sou terapeuta e tudo mais. E existe todo um preparo, né? Eu, por exemplo, estudei 5 anos, né, na graduação. E agora, na pós-graduação, mais 2 anos e a gente não para de estudar. Porque as coisas, elas vão se atualizando, né? Os transtornos psicológicos, eles vão se atualizando e a gente precisa buscar o que tem de melhor para o nosso paciente, né? Então, eu acho que a gente trabalhar... e não é fácil, né? Você trabalhar a dor, o que machuca a pessoa. Mas é o que, de fato, vai trazer uma verdade mesmo, assim, sabe? Eu costumo dizer que o caminho só existe quando a gente passa por ele. E eu acho que talvez esses cursos não vão exatamente passar pelo caminho, sabe? A pessoa vendo as suas dores, chegando nas suas vulnerabilidades, né? Tem Brené Brown, o nome dele, que ele fala que o maior dosador da nossa coragem é o quanto a gente consegue ser vulnerável. Então, às vezes, a gente acha que ser corajoso é ir lá, vamos ser corajoso e é isso. E não, o dosador da nossa coragem é o quanto você consegue ser vulnerável com você mesmo e com o outro. Então, acho que isso diz muito. Não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas acho que é muito por esse caminho, sabe? Certo. Então, você acha que nas pessoas que você tem contato, elas estão bem psicologicamente falando ou estão mais transtornadas? Como você consegue ver isso? No dia a dia, no dia a você dia, fala? estão com um distúrbio emocional. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, acho que a gente já consegue, por esse por dado... Aí já por tem esse, a gente de já 10, tipo, 11 estão pensando na fatura do cartão de crédito, ansiosos, né? Preocupados com o futuro e tudo mais. E a ansiedade, ela é algo bom. É uma emoção, como qualquer outra. Como a felicidade, como o amor. O problema, se é que a gente pode dizer assim, é quando isso fica disfuncional. Então, quando essa ansiedade, ela vem de uma vindo com problemas, sintomas fisiológicos, né? Então, sei lá, um exemplo. Tremores nas mãos, taquicardia, que é o coração acelerado. Então, a ansiedade, ela vem como uma forma de nos impulsionar para o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, para os nossos planos, para os nossos projetos. Certo. Mas, quando ela vem de uma forma disfuncional, ela acaba vindo com um transtorno de ansiedade, que aí é quando a gente não consegue controlar essa ansiedade, né? E aí tem diversos sintomas que cada pessoa vai ter um sintoma diferente. Então, tremores nas mãos, sudorese, né? Que é um suor fora do normal, coração acelerado. Então, essa ansiedade, provavelmente uma vez na vida, pode ser que a gente tenha um ataque de pânico, né? Um ataque de pânico. Isso, que a gente diz. Então, é como se fosse uma sensação de infarto mesmo. Então, parte do corpo dormente, e muitos outros sintomas, assim. Então, é importante a gente olhar para isso, sabe? Porque, às vezes, a gente não busca falar com alguém, né? Então, às vezes, você tem uma rede de apoio, às vezes, você tem um amigo, um familiar, e tá passando por alguma coisa e acaba não compartilhando.
ou procurando um profissional também. Às vezes espera chegar nesses sintomas, chegar no limite desses sintomas para talvez buscar ajuda. Quando na verdade a gente pode buscar ajuda em qualquer momento que já perceber que algo não está certo ou que não está do que é normal para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Então, quando fica muito intenso isso, pode levar a pessoa à depressão. Oi? Esses sintomas podem levar uma pessoa à depressão. Pode. Se for muito intenso. Pode. Geralmente, a ansiedade, ela vem juntamente com a depressão, acompanhada de outro transtorno. Né? Então, ou bipolaridade, ou depressão, esse estado de melancolia, de tristeza mais profunda, que leva a pessoa para esse estado de depressão. Então, sim, muitas das vezes o transtorno ele tá junto ali, a ansiedade, a depressão ou outro tipo de transtorno. E assim, esses sintomas, a gente sabe que você é uma líder lá na nossa comunidade, né? Como você separar isso do lado espiritual? Entra meio que em conflito, como que você lidar com isso? Porque às vezes a pessoa vai pedir um conselho pra você e tal, não sei o que e tal, como você vai diagnosticar? Você vai pra palavra, você vai, tipo, ali na sua habilidade, como que separar isso? Porque assim, ó, eu cresci num contexto que falava depressão, é o demônio. Você deve ter passado por isso, né? É o demônio que tá na sua mente, aquela coisa toda, né? Sim, sim. E aí, as pessoas, né, da década de 90 pra cá vão tendo mais informações e tal. E não é bem assim, né? Pode ser que aconteça em alguns casos, pode ser que sim. Mas a medicina tá aí pra nos ajudar. Como que você faz esse contraponto? Exatamente. Eu acho que a gente vem de uma comunidade que fala muito sobre saúde mental e eu acho que isso é muito positivo. Só que, por muitas das vezes, a religiosidade veio como uma forma de tabu mesmo, né, para a saúde mental. Então, a gente desmistificar a saúde mental é muito importante. Até mesmo para diferenciar, que às vezes a gente sabe que vai ter algo espiritual, de fato, e às vezes vai ser algo que a pessoa está passando emocionalmente falando, né? Então, quando a gente consegue separar os dois, fica muito mais fácil. Então, quando talvez eu vou ouvir uma pessoa, eu procuro ter esse olhar, né, de entender, poxa, o que é espiritual, o que não é, e identificar, falar, poxa, talvez é importante você procurar um profissional, né? Então, é muito importante a gente desmistificar. Por muito tempo, a psicologia foi associado com loucura, né? Quantos aqui, até hoje, eu ouço, psicólogo é coisa de louco. Não vamos passar um psicólogo, se você vai chegar um psicólogo, você tá no seu, né? Tá na última etapa da vida, assim, você tá louco. E isso é uma grande mentira, porque foi criado esse tabu no decorrer da história, né? E a gente precisa desmistificar isso, de fato, porque muitas das vezes pessoas ao nosso redor estão precisando de ajuda, estão precisando ter esse olhar e às vezes a gente ter esse preconceito mesmo com a profissão, talvez, ao invés de ser canal, de falar, poxa, talvez você possa procurar um profissional, tá tudo bem, né? Eu gosto muito de fazer analogia, né? Vamos supor que você quebre o braço hoje, o que você precisa fazer? No ortopedista. Vai no ortopedista, vai no especialista para isso. Então, se eu percebo que hoje eu estou com alguma dificuldade, com alguns pensamentos negativos, né, que tá me levando para um lugar de tristeza, principalmente, eu posso e devo buscar um profissional especialista nisso, né? Porque aí isso vai me aproximar e não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, a gente falou aqui que ser vulnerável é um dosador da nossa coragem. Então, por que não buscar um profissional que vai me ajudar? É muito mais fácil eu estar tendo o auxílio de uma pessoa do que passar por aquilo sozinha. Ter alguém ali que vai te entender, que vai estar ali fora do seu âmbito ali familiar e de trabalho, que não vai envolver isso, né? Que a gente fala que a gente tem um sigilo profissional, então os dois ali. Então é muito importante isso. Então, diferenciar e desmistificar cada dia mais e incentivar as pessoas ao nosso redor a buscar ajuda, se sentir necessidade, né? Tem uma pergunta aqui, eu lembrei de um versículo aqui que eu vou lê-lo agora, que eu acho que traz muita luz daquilo que a gente está conversando. Aqui, ó.
Carta aos Romanos, capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, falar da nossa mente, entendo, fica claro aqui sobre pensamentos. Exatamente. Como que você traz isso para psicologia essa renovação? Exatamente. Que ele fala pela renovação da vossa mente, eu tenho até isso aqui anotado, para que experimenteis qual seja a boa vontade agradável e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que ele fala, né, sobre renovarmos a nossa mente, né? Então, é o que a gente começou falando aqui. Se nós temos pensamentos irreais constantemente, a gente foi a informação que eu trouxe aqui, nós precisamos renovar a nossa mente, né, para que venha a transformação. Então, na psicoterapia, a gente vai aprender, assim, eu posso falar algumas formas de nós renovarmos a nossa mente, mas também é muito importante você estar sendo acompanhada por um profissional que vai te acompanhar nisso. Mas uma das formas da gente renovar a nossa mente, falando do âmbito psicológico, é realmente você checar a evidência daquele pensamento. Então, eu dei o exemplo aqui de o pensamento do chefe estar bravo, porque talvez... Você tem que conversar com ela mesma ali para poder entender. Exato, você vai checar o que tem... você vai se tornar ali como se fosse um investigador daquele pensamento, vamos dizer assim. Então, qual que é a prova de que o meu chefe tá bravo comigo? O que eu tenho de prova aqui para comprovar isso? E aí eu vou pensar sobre isso. Tá, mas ele pode ter... Aí a gente vai buscar outras formas. Ele pode ter tido um dia ruim, né? Às vezes ele não tá bem. E nem tudo é sobre a gente. Às vezes a gente acha que sempre é sobre nós, e não. Então a gente vai buscar validar. Qual que é a probabilidade desse pensamento ser real? Né? Quais as provas que eu tenho que esse meu chefe tá bravo comigo? E aí isso pode vir para vários outros pensamentos que a gente tem de forma disfuncional durante o nosso dia. Então, buscar qual que é a prova que valida que esse meu pensamento é real e qual é a prova que não valida que esse meu pensamento é real. Então, aí eu vou conseguir chegar no certo, no pensamento ali que de fato faz sentido ali para aquilo que está acontecendo no seu dia. Entendi. Sobre burnout. Como que isso se chega nesse ápice? Seria o excesso de ansiedade, o excesso... Como que você... acho que é um combo de coisas, né? O burnout... Eu tô aqui quase... Pra você que está assistindo e não está vendo, estamos aqui... Tem uma estrela brilhando aqui atrás, que é a Mayla. A gente vai... Não quero aparecer. Mas no fundo, eu acho que ela fala, ó, me convida na próxima aí que eu quero aparecer nas câmeras. Mas a Mais está aqui, gente. A Maíra, salva de palmas pra minha Maíra. amiga, me acompanhando. Eu tô quase fazendo eu tô perguntando, daqui a pouco, acho que o Rafa perguntou tudo isso, porque eu acho que ele tá passando. Daqui a pouco ela vai me dar o cartão. Vem cá, Rafa, Olha deixa. Mas acho que o burnout, né, ele tem aí um combo e é algo que a gente tem vivido muito, né, assim, pelo menos, sei lá, 3 pessoas de 5 Nossa, tem é muito sofrido, alto, né? tem sofrido burnout, assim, né, Por quê? Às vezes, acho que a ansiedade, né, por exemplo, você tem ansiedade no trabalho, aí você já não busca ajuda. E aí tem o excesso de trabalho, a preocupação excessiva, às vezes a alta demanda de trabalho. Então ali é para você trabalhar 8 horas por dia, você está trabalhando 12, talvez. E aí também entender o quanto a gente precisa nós colocarmos limite, né? As nossas limitações. Então eu até falo para os meus pacientes, não é à toa que existe um sindicato que vai falar que você tem que trabalhar 8 horas por dia e 1 hora de almoço, né? Que aí dá 9 no total. Não é à toa isso não veio assim do nada, né? Então a gente precisa também, às vezes ali na ânsia, né? E eu entendo que às vezes a alta demanda e querer fazer as entregas, né? Ter uma boa performance, né? Vamos dizer assim, traz essa ânsia de querer fazer. Mas muitas das vezes você vai estar se colocando a sua saúde mental em segundo plano para beneficiar talvez. E eu sei que a gente precisa levar, né, os nossos
ali os benefícios para a empresa e tudo mais, mas a gente também precisa olhar para nós, né? O quanto não tenho respeitado as minhas limitações. Eu conheço pessoas que almoçam na tela do computador. Quem almoça na tela do computador, levante a mão. Que é a galera que... Então, assim, e não é à toa que, que esse índice tem subido. Porque nós precisamos respeitar de fato, né? Trazer qualidade de vida. E se não é você que vai levar qualidade de vida para sua rotina, para o seu dia a dia, quem que vai? O seu chefe não vai chegar lá, vamos fazer essa hora de almoço? Não, Eu né? já fiz isso, hein? Você já fez? Já. Olha! Já. Ó, mas você falou, assim, 8 horas, sindicato e tal, essas coisas todas. Não, mas a gente vê muito isso na rede social. Acho que com certeza vocês já passaram, e você que tá me assistindo também, já passou algum momento num post, trabalho enquanto eles dormem, né? Aquela coisa motivacional. Aí no fundo o cara põe, intencionalmente, põe a imagem assim de na montanha, aquela banheira, né? No chalé. O avião, o cara chegando no aeroporto, uma Porsche, para ficar mais bonito, né? Como que ponderar isso, que é certo ou errado? Cada pessoa, ela consegue determinar um nível. Porque assim, falando 8 horas por dia, a pessoa trabalhando 6 às 2 e tal, talvez ela vai ter algumas limitações que ela não vai chegar nesse cara do vídeo, exemplo, né? Você precisa se dedicar mais algumas horas, né? Como ponderar isso, né? Porque assim, a gente fala de uma vida, de uma qualidade de vida, zona de conforto e tal. Sai da sua zona de conforto, mas porque assim, eu entendo que a zona de conforto praticamente eu não... Hoje eu tenho algumas coisas que eu sonhava, quando era garoto eu sonhava, mas assim, essa zona de conforto eu pelo menos nunca vi essa zona de conforto que tanto falam, né? Uhum. Como que ponderar isso? Como que a psicologia trabalha essa questão de qualidade de vida, mas você precisa fazer um pouco mais e tal, assim, entendeu? Eu acho que é de fato trazer... Porque a nossa vida é maluca, né, gente? Não tem como... é difícil. Pegam essa zona de conforto, mas na prática mesmo, cara, não dá. Eu conheço empresários bem-sucedidos, assim, que, tipo, lógico, olhando humanamente, a gente olha para os resultados, ok, mas, assim, nunca é confortável, né? Sempre a gente tem que dar um passo, tem que se esticar, né? Então, como que você, tipo, equilibra isso? Eu acho que de fato, respeitar o seu limite. Você sabe quando você, por exemplo, você já trabalhou 8 horas ali, e aí você quer ficar mais umas 4 horas trabalhando, mas você sabe que se você ficar ali, você não vai render. Mas você vai persistir e ficar ali para dar, talvez... Então, às vezes, o menos vai ser mais. É óbvio, né? Tem o pessoal que é empreendedor e consegue deixar isso mais flexível, né? E tem a galera que é ali CLT e tudo mais, que às vezes vai ter o seu tempo ali de trabalho, que eu até brinquei, né? De 8 horas por dia, mais uma hora de almoço e tudo mais. Então, acho que é a gente respeitar os nossos limites. Então, poxa, já cheguei no meu extremo, não tô conseguindo pensar mais aqui nisso. Por que não respirar, né? Às vezes a gente fica, tipo, ali na tela do computador, não para ir 1 minuto pela janela, respirar um pouco, sabe? Sinalizar pro seu corpo que eu tô bem, eu tô aqui, eu tô vivo, né? Então, acho que às vezes a gente entra num modo automático. Então, é o nosso papel, talvez, ir respirar um pouquinho, ter esse momento presente com a gente mesmo, sabe? Então, nós precisamos colocar a limitação, né? Você conhece os limites do seu corpo. Então, se nós não colocarmos esse limite, dificilmente a outra pessoa vai saber que você talvez não tá bem, que você não consegue, talvez, fechar aquele projeto que tá ali na data ali, limite. Então, nós precisamos respeitar o nosso tempo, o nosso limite, e também ir sinalizando isso pra gente mesmo. Então, eu posso terminar amanhã, então trazer o equilíbrio. Porque, às vezes, tudo que é muito duro, a gente, de fato, conseguir trazer um pouco mais de qualidade de vida, né? Então, aí, diante de planos, bom, poxa, o meu plano trazer qualidade de vida, que isso é relativo. Às vezes, para uma pessoa, qualidade de vida é conseguir assistir uma série, depois descansar, sei lá. Outras gostam de fazer exercício físico. Também entender o que funciona para você, sabe? Para nós, assim, para cada um no individual. Certo. Qual a diferença de psicologia, psicanálise e psiquiatra? Psiquiatra? Eu sempre tive essa dúvida, gente.
Nunca entendo, né? Eu vejo que tem alguns amigos tá lá psicólogo, tem psicanálise, psiquiatra. Sim. Como que... É tudo psi, a gente sabe Tudo que é da psi, mente, né? é. Psi, É. né? Como que é O isso na prática? psiquiatra, ele é um médico especializado na psiquiatria. Então, a gente tem aí o médico que ele é pediatra, que aí ele vai Certo. estar voltado ali para cuidados com as crianças. O psiquiatra, ele é um médico formado na psiquiatria. Então, ele que vai entrar com a medicação para o paciente, por exemplo, o meu paciente. Então, se hoje eu atendo uma pessoa que precisa de medicação para algum transtorno de ansiedade que ele tá ali sofrendo, é o psiquiatra que vai medicar Tá. ele. Então o psicólogo não pode receitar remédio. Não pode. O psicólogo, Tá. ele vai trabalhar juntamente com o psiquiatra. Então, é bem legal também ter essa... Geralmente, a gente conversa, né? Então, sobre os nossos pacientes e tudo mais. Tem essa equipe multidisciplinar atrás disso. Então, quando a pessoa tem algum transtorno, quem vai medicar é o psiquiatra. O psicólogo, ele vai trabalhar os pensamentos, o dia a dia ali, de forma comportamental, que é no caso da minha abordagem, né? E aí você falou de psicanálise. Psicanálise é uma abordagem da psicologia. Então, eu, Edilane, escolhi trabalhar pela terapia cognitivo-comportamental. E aí outro psicólogo vai escolher a psicanálise como forma de abordagem para trabalho. Então, psicanálise é uma abordagem da psicologia que ele escolhe para trabalhar naquela Mas a pessoa área. tem que fazer a faculdade para você ser Isso, psicanalista. a gente se forma psicólogo Certo. e vai escolher aquela abordagem para se especializar naquilo. Ah, Então, por exemplo, eu me formei como psicóloga e eu vi uma parte, eu estudei a psicanálise, né? A gente estuda várias abordagens de forma mais breve, e aí, diante disso, você vai escolher depois uma abordagem para você trabalhar ali no seu dia a dia, e aí, no meu caso, eu escolhi a TCC. Então, hoje eu faço uma pós-graduação de especialidade para me aperfeiçoar ainda mais nessa abordagem. você já sabe qual que é o tema aqui do trabalho que você vai fazer no final dessa pós, da sua tese que você vai defender? Ainda não. Ainda Ainda não, não. porque tem 6 meses que eu comecei a Começou. especialização ainda, então tem um tempinho aí Legal. Mas assim, como eu atendo muitos casos de ansiedade e tudo mais, como a gente disse aqui, que infelizmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E é uma demanda que a gente recebe muito, né? Que eu recebo, no caso, na clínica. Então, talvez seja mais voltado para isso, ansiedade, né? De que formas que a gente pode levar mais qualidade de vida para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade hoje. Cliente que não falta para ansiedade, né? E para a saúde mental, pra né? saúde Assim, mental. lá, quando eu me formei, diziam, né, que a depressão ia ser a doença do século, né? Sim. E aí a gente chegou depois de formada e tudo mais, aí a depressão, a ansiedade e muitos outros transtornos que vêm sendo aí desenvolvidos, infelizmente... Ó, teve uma temporada que eu tava assim, sabe? Que você não via a hora de chegar em casa, dormir e acordar, nossa, acordou. E aí eu tenho que fazer tudo de novo. Já passou um tempo assim, né? Cara, eu nunca falei isso, eu falei pra algumas pessoas assim próximas e tal, mas eu tinha claramente pensamentos, pula daqui, ó, que você vai... Eu escutava claramente. Assim, será que eu tava tava com problema mental? Você tava onde? Não, eu olhava pro meu prédio assim, eu escutava claramente, ó, pula aí que você vai resolver. Eu escutava claramente, né, isso. E aí eu fiquei assustado. Sim. Eu fiquei assustado. Isso eu nem falei pra Emily, né, que eu tava, tipo, escutando isso, né. Agora, com certeza ela está Ela sabendo, tá assistindo. Né? Mas aí, como eu já escrevi sobre oração, eu sempre fui dedicado à oração, assim, tipo, poucos dias, assim, da semana eu não paro pra eu dobrar o meu joelho ali e orar. Eu não... Parece que tá, assim, interligado. Eu já escrevi sobre isso, mas parece que está interligado comigo, assim, sabe? Essa questão. E ali eu comecei... Eu não procurei ajuda de um profissional, mas eu comecei a ler a palavra e a repreender isso em nome de Jesus. Falar, não é isso que a sua palavra fala sobre mim e tal. E aí, de repente, eu percebi que houve essa mudança. Então, foi um período meio de, digamos, de uma guerra ali mental e espiritual, né? E como a psicologia explica isso, assim? Eu tratei isso de uma forma espiritual, como eu coloquei, né? Eu fiz essa pergunta anteriormente. Como que a psicologia trataria um negócio desse? Você ouvia de forma assim, audível? Eu escutava, assim, tipo... Caramba. Sabe que você vem assim? Pensamento...
E na época muito... você lembra de estar passando por algum problema específico ou não? Não, Não? preocupado em empresa, essas coisas e tal, mas foi numa época que, tipo, tava isso muito forte. Sim. Né? Eu não procurei ajuda Psicológica, né? Psicológica, até porque eu não sou cara de ir no médico, né? Olha só. Nunca gostei. No ano passado, eu acabei rompendo o tendão esquerdo em 6 centímetros. E aí fiquei sempre mancando, né? Aí passou uns 20 dias, eu falei, acho que eu preciso ir no médico, Acho né? que não, é. Aí o médico olhou pra mim e falou, poxa, cara, você tinha que fazer jogador profissional? Eu falei, no meu time que eu jogo, eu sou camisa 10, né? Artilheiro, aquela coisa, né? Brincadeira, eu não sou tão bom assim. Os colegas que vão assistir depois vão falar, mano, você é ruim de bola. E aí eu falei, acho que você precisa de uma cirurgia. Eu falei, nossa, já me deu assim uma cirurgia. Eu já imagino aquele monte de luz, assim, um cara abrindo, passando a faca. Já me dá um desespero isso. E aí eu fui no outro médico e ele falou, cara, você já faz já alguns dias, seu próprio tendão tá se reconstruindo. Não aconselho você fazer uma cirurgia, você não é profissional, você não é atleta profissional. Eu falei, beleza, não... Foi nesse caso que a última vez que eu me lembro que eu fui no médico, então eu não gosto muito de médico, né? Tá meio nítido, assim, né? Tá meio nítido, né? Pra você perceber. Então, eu acabei, nessa situação, eu falei, não, cara, isso daqui é uma coisa espiritual. Eu não fui, assim, né? Eu fiquei, assim, bem... Cara, foi uns 2, 3 meses, assim, bem intensos, assim. Mas aí eu passei por, tipo, tratando... Pela essa questão espiritual, orando ali, né? Declarando a palavra. Isso seria... Como que a psicologia... no caso... Eu vou pensar assim, tá? Chegando uma pessoa com essa demanda hoje. Eu chegando pra você, a doutora, gente... tô escutando voz pra eu pular do 13º andar. Aí a gente ia fazer toda uma anamnese, aí a gente ia trabalhar, né? O que você tá passando atualmente? Já aconteceu isso outras vezes, A resposta né? seria não. Do nesse quê? caso, se você tivesse... Nossa, estou fazendo consulta ao vivo? Mas me corrija se eu estiver fazendo uma consulta ao vivo aqui, né? Então, nunca tinha acontecido. Isso seria algo realmente espiritual ou seria algo realmente... Ou tá interligado as duas coisas? Às vezes pode estar interligado, né? A gente que vem com essa crença, né? Temos a fé aí como base. É porque eu não consigo tirar, pra mim é muito junto, tipo, Sim. A forma de como você pensa, aquilo, a fé, né, não tá espiritualmente, eu não consigo, pra mim é uma dificuldade de eu poder entender a psicologia e o mundo espiritual, pra mim é meio que tá muito junto, ligado, né? Muito ligado, até porque eu trouxe a baila esse versículo, por quê? Porque justamente... Paulo, ele fala sobre isso, então fica por isso esse contraponto, né? Não, sim, total, eu acho que realmente, pra mim eu também tenho dificuldade de separar às vezes, mas pensando no quesito psicológico, a gente trabalharia isso mesmo, o que tem gerado isso em você, os pensamentos que você tem tido, né, e aí a gente tentar modificar esses pensamentos, mas que bom que você conseguiu, através da palavra, né, conseguir sair disso. Porque, às vezes, isso pode levar para algo muito pior, né? No caso da pessoa. Então, trabalhar isso. Então, buscar ajuda. Eu acho que o principal, se precisar, busque ajuda, sabe? Acho que o Setembro Amarelo, acho que é a grande mensagem que eles estão enfatizando esse mês. Então, se você precisar, busque ajuda. Não espere, sabe? E às vezes eu sei que é difícil a gente olhar e falar, nossa, eu tô precisando de ajuda. Às vezes sentir vergonha. Ou às vezes não tem uma rede de apoio, né, pra tipo, ter com quem falar. Às vezes você fala assim, e quem não tem amigos? E quem talvez não tenha uma família próximo, né? Hoje a gente tem aí, pra quem precisar, né, até uma informação bem legal, o número é 188. Caso 188. Você tiver... Eu vou anotar aqui pra... Anota. 188. Então, assim, de acordo com os registros aí, né, 98% dos casos, eles podem, para não chegar em algo pior, vamos dizer assim, eles são possíveis ser tratados. Então, às vezes, 98% dos casos que são registrados aí, associados com doenças de transtornos mentais, eles podem ser tratados, mas muitas vezes as pessoas, por não buscar ajuda, acabam recorrendo a algo... Eu vi que tem um número muito alto de pessoas que tentam tirar a vida, né? Exatamente, exatamente. 700 mil por ano. Só no Brasil? Não, no mundo. No mundo. No Brasil, são 38 pessoas por dia. No Brasil.
38 pessoas por dia. Atualmente, algumas questões psicológicas, elas acabam atingindo, né, das pessoas acabando chegando nesse lugar de tirar, né, a própria vida. Às vezes, hoje, é mais casos do que pessoas com câncer, HIV. Então... Cara, é muito alto. É muito alto. Nossa. E é muito triste também, né? Se você pensar, 38 pessoas por dia acabam chegando nessa dor, né, insuportável para chegar nesse lugar, assim. Então, é importante, a gente precisa buscar ajuda, assim. Às vezes a gente vai deixando para depois, vai achando que não é nada, e às vezes não é validado mesmo. Então, é frescura isso que você está sentindo. Uhum. Isso é frescura, né? Isso é muito comum. Já atendi pessoas que chegou nesse lugar, né? De ouvir que é frescura, que é besteira. E não, é muito sério. Então, a gente precisa ter atenção nisso. Eu já escutei, não sei se isso é uma pesquisa real, de que 80% do que a gente pensa não vai acontecer. Tem algo tipo... Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. É esse número mesmo, de 80%? Agora eu não tenho mas certinho. É uma porcentagem muito alta, não é isso? Exato, porque a gente... É o que eu te falei. Nós temos pensamentos irreais, assim... Muitos pensamentos irreais durante o dia. E a maioria das coisas a gente não se preocupa. E aí o que acontece? Isso vai levar à ansiedade. Vai levar à ansiedade. Porque eu tô ali pensando que isso vai acontecer. E não acontece, e aí eu já fiquei ansioso nesse meio tempo. Uhum. Eu já me preocupei. Eu já fui para esse lugar de preocupação. E o excesso de preocupação vai te levar à ansiedade. E você falou sobre... Se deu o exemplo dos homens não se cuidarem tanto, né? Eu trouxe até aqui um índice que no Brasil... 12,6% para cada 100 mil homens, em comparação com as mulheres, que é de 5,4% de 100 mulheres, eles acabam tirando a sua vida. Então o proporcional de homens para mulheres é muito maior. Então, às vezes, os homens, eles pensam, idealizam e acabam, infelizmente, concretizando ali o ato, né? Uhum. E é um pouco mais... É pela metade ali, mais ou menos, das mulheres, que é 5,4%. Então, nos homens, a taxa das pessoas... É mais alta. É mais alta. Justamente, talvez, por não conversar. Porque nós, mulheres, a gente tem mais facilidade de conversar mesmo. É normal, né? E os homens, às vezes, né? Mais durão, aquela coisa toda. Às vezes, não tem alguém que se sinta confortável para conversar e acaba chegando... Infelizmente, nesse ato aí. Então, o índice é maior. Nesse caso que eu passei nesse período, eu falei com um amigo, só depois que já tinha... Ele falou, já tava assim? Bem, né? Porque, assim, eu entendi como foi algo, assim, espiritual mesmo, né? Uhum. Até porque eu não assisti no médico, né? Então, eu entendi muito dessa forma. Se eu fosse psicológico, eu falava, dobra o joelho aí que eu vou orar por você, psicólogo. Quando eu penso que não, eu tô com o violão aqui, mãos pro alto, vamos orar e tá tudo certo. Mas muito bacana. Setembro Amarelo, eu trouxe aqui esse dado, né? Que aí eu tenho que estudar, né? Não posso estar diante da psi e chegar aqui sem nada, né? O Setembro Amarelo, ele surgiu com um caso de um jovem com 17 anos nos Estados Unidos, o Mike M, com 17 anos, ele tirou a própria vida, né? Uhum. O que o jovem de 17 anos, o que você pensa para chegar assim no... Né? Isso foi na década de 90, em 94, né? Uhum. Mas aí... 30 anos. Como que o jovem, né, nessa área de tecnologia, comparação que, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente tá se comparando. Não tem, é algo assim, é muito rápido, acho que até instantâneo, né? Como que uma pessoa tão jovem, ou até uma pessoa adulta também, possa vencer a comparação e não chegar no estado desse jovem que surgiu esse Setembro Amarelo? A depressão, acho que assim, não existe cara para depressão, né? Então, às vezes, vai do empresário mais bem-sucedido, desde um adolescente de 17 anos que tem uma vida toda pela frente. Então, eu acho que, muitas das vezes, essa questão que a gente está falando aqui de tristeza, ansiedade, de não compartilhar, então, buscar ajuda, ou, às vezes, ser invalidado dentro de casa, né? De, por exemplo, isso é frescura, você tem tudo... E, às vezes, a pessoa está passando por um sofrimento que é necessário buscar a ajuda de um profissional para a gente investigar tudo que está acontecendo por trás. Né? Quais os pensamentos que estão minando a mente dessa pessoa? Né? O que está levando a ela a ter essa tristeza?
Então, a gente faz também muitos inventários psicológicos, né? Que são... não são testes, mas escalas para levar a gente a algumas informações, uma anamnese toda. Às vezes foi um trauma de infância. Então, assim, não tem como eu chegar aqui para você e falar, né, especificamente. Mas muitas das coisas pode levar um adolescente com essa idade a tirar a própria vida. Como traumas da infância. A gente não sabe qual que é o histórico familiar dessa pessoa, o que ela passou. A comparação é algo muito sério hoje em dia, né? Que a gente se compara o tempo todo. Isso, você tem a comparação? Uma matéria, algo assim específico que trata a comparação, não? A comparação é algo assim, que é diariamente. Não tem uma matéria, mas a gente trabalha muito essa questão da comparação. Porque, às vezes, a gente se medir com a régua do outro. Isso é irreal. Não tem como eu chegar aqui e me comparar com a sua régua, por exemplo. É diferente. É um contexto de vida diferente, você percorreu um caminho diferente, assim como eu também percorri um caminho diferente. Aí eu venho aqui com 2 réguas e quero comparar, né? E às vezes só aquela pessoa sabe o que ela passa. Né? O que a gente vê hoje nas redes sociais são recortes. O Instagram ali a gente vai ver o que eu quero postar e pronto. Mas dificilmente a gente vai postar, hoje estou triste, hoje eu estou melancólica, hoje tive uma crise de ansiedade. É muito difícil a gente ver isso. E aí, às vezes, a comparação, a gente vai ver, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita, né? Com os recortes que a gente vê. E aí, com isso, a gente se compara. Por aí, olhar pra nossa vida e falar, nossa, eu queria ter isso e não tenho. Só que a gente não sabe, na totalidade, o que aquela pessoa passa. Né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, com os recortes. Porque a pessoa vai mostrar o que ela quer mostrar, sabe? E a comparação, é injusta a gente vir com uma régua aqui e querer comparar, porque é um contexto totalmente diferente. Então, a gente precisa cuidar e prestar atenção nisso, sabe? Entendi. Então você que está ansioso, tá muito ansioso para casar, tem uma pessoa aqui que tá nessa que tá muito ansioso, você é homem, tem uma pessoa muito ansiosa que tá aqui, uma mulher maravilhosa para casar aqui, 2! Ela levantou 2 então. Então, ansiosas, né? Tem que aproveitar, gente. Olha o Brasil só, inteiro gente. está vendo vocês aqui, é um momento. Brincadeira, gente. Edi, muito bom bate-papo. Obrigado. Foi um prazer, né? Rafa. Muito obrigada. É um assunto que... são muitas coisas, São né? muitas Não teria como a gente falar tinha várias perguntas aqui, pra fazer. Nossa, você vê Olha que, só. Ele pesquisou mesmo, ele fez a lição de casa, gente. Eu estudo, né, quando eu trago algum tema, né, que a gente vai trazer, eu procuro me abordar de várias... E passou super rápido o tempo, não, passa né? muito rápido. Uma hora passa assim, rapidamente. Mas já fica o convite para outra oportunidade. As pessoas nunca vêm aqui uma vez só. Será um prazer voltar a falar de coisas específicas, né? Às vezes de algum transtorno específico. Porque, assim, né? Por exemplo, na pós-graduação, a gente passa um dia e é pouco para estudar um transtorno só, né? Então, pra gente chegar aqui e falar, é realmente só pincelar algumas coisinhas, né? Mas acho que se eu pudesse deixar uma mensagem hoje para quem tá ouvindo, é de fato, assim, busque ajuda. Se precisar, busque ajuda de uma pessoa que você confie, de um profissional, de um amigo, né? Que você se sinta confortável, que muitas das vezes nem todos estão dispostos a ouvir de verdade, né? Sim. E ajudar essa pessoa. E desmistificar mesmo. Se você estiver passando por alguma dificuldade, busque ajuda, porque psicólogo não é coisa de louco, realmente são estudos, são coisas que a gente busca, né, realmente aprimorar para levar o que tem de melhor no mercado, assim. Então, foi um prazer estar aqui com você e me colocar à disposição para tirar dúvidas se surgirem de pessoas aí. Então, alguém que tiver dúvida, tá o @ ali, @edilane.nerespc, tá? Você Isso pode mesmo. entrar em contato com a Edi, Lá tá? tem o link, vai direcionar também ao celular marcar se sua precisar. consulta, bater um papo, tá? O meu Instagram também, você que me acompanha aqui no YouTube, rádio, @rnascimento.br. Você tem o meu Instagram, tem lá o link para Spotify, YouTube, tá? Então compartilha esse vídeo com mais pessoas semanalmente. Estou aqui, Conexões do Reino. Temos também a série Fôlego, também temos os nossos devocionais, tá? Que é Pressões, Vitórias e Devocionais aí semanalmente aí no YouTube. Então é isso. Deus abençoe e até o próximo final de semana. Tchau, tchau.